e vamos fazer uma oração para a gente estar começando. Oremos. Santo Deus, glorioso Pai, Criador dos céus e da terra, Pai de amor, de alegria, de bondade, de misericórdia, somos gratos ao Pai porque o Senhor nos preparou esse momento para juntos podermos refletirmos e aprendermos a Sua palavra, que o Senhor possa fazer com que esses ensinamentos fiquem enraizados em nossos corações por toda a eternidade. Que o Senhor possa estar se agradando de tudo que falaremos aqui, porque fazemos em amor a Jesus Cristo e amor aos irmãos. Continue conosco e abençoe aqueles que não puderem estar aqui nesse momento. Em nome de Jesus, nosso Senhor Salvador, que oramos. Amém. Então hoje nós vamos começar a nossa jornada. As aulas serão gravadas para depois disponibilizar para aqueles que não puderam estar presentes. A gente não precisa ter pressa para pular e atropelar nenhum dos temas que serão abordados, mas a gente tem um cronograma que eu tentei bolar aqui para esse curso. E esse curso eu não vou falar muito do Velho Testamento, eu quero ver se eu publico lá no grupo as aulas de estudo do Velho Testamento para quem quiser aprimorar os conhecimentos do Velho Testamento. Então, o objetivo dessa turma em especial é a gente ficar só no Novo Testamento. Claro que nós vamos ter que pegar passagens do Velho Testamento, sem dúvida, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, a qualquer momento pode destravar seu microfone e fazer sua pergunta, não precisa esperar eu terminar de falar, é só você destravar seu microfone e fazer a sua pergunta. Não precisa ficar levantando a mãozinha, tá? Talvez eu não veja, então é só pegar e destravar o microfone com toda a liberdade que todo mundo tem, porque o objetivo é a gente aprender e compartilhar o conhecimento. Amém? Hoje eu preparei um assunto, deixa eu só pegar meu material aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus Cristo, né? Ou então o que a teologia vai colocar como a cristologia. Claro que não vou conseguir fazer todo o estudo de Jesus Cristo, até porque isso é matéria para mais de ano de aula, de estudo, mas pelo menos para que a gente consiga começar a aprender um pouco mais sobre Jesus Cristo, ok? Então, esse assunto de cristologia vai envolver o estudo da pessoa de Jesus Cristo, daquilo que é possível conhecer sobre Jesus Cristo, especialmente o seu ministério aqui na Terra, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da divindade de Jesus Cristo e alguns atributos a mais, as essências das profecias do Velho Testamento e do cumprimento dessas profecias em Jesus Cristo, com relação a onde pregou, como nasceu, onde nasceu e tudo mais, tá bom? Vamos começar então com um verso lá de Mateus 16:13, né? Então eu peço para vocês, a primeira pessoa que achou e quiser ler, pode destravar seu microfone e fazer a leitura. Então, o Evangelho de Mateus 16:13. Alguém gostaria de ler? Michele, bem-vinda, Michele, boa noite. Boa noite. Independente da tradução da Bíblia, que depois eu vou postar um vídeo explicando as diferenças das traduções da Bíblia, mas é para todo mundo estar. Se for o mesmo capítulo, o mesmo verso, é para todo mundo entender a mesma coisa, Michele. Vai lá, pode ler, por gentileza. E chegando Jesus às partes de Cesárea de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? É só o 13? Pode continuar. E eles disseram:
uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem disseis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Isso, obrigado, Michele. Michele, você é da onde? Eu sou da Assembleia de Deus Torre Forte, no Parque Centenário. Ah, você é de Jundiaí. Eu errei, eu Sou de devia ter Jundiaí. sido mais claro na pergunta, né? Você é de Jundiaí. Muito bem, tá bom. Talvez a gente se cruze por aqui, eu também sou de Jundiaí. Então, essa pergunta que Jesus faz, né? Então, e vocês, né? Quem dizes? Quem vocês dizem que eu sou, né? Então, tá aí talvez uma pergunta que nos instigue a conhecer melhor sobre Jesus, porque Jesus ele quer ser conhecido, ele quer saber como é que nós o reconhecemos, né? A gente dá a devida honra e glória para Jesus porque ele merece, ou nós não damos a devida honra e glória a Jesus porque nós não sabemos direito quem ele é e, consequentemente, nós podemos ter problema com isso. Então, essa necessidade de conhecer Jesus, ela é importante, porque isso é uma vontade do próprio Senhor Jesus para a vida de todas as pessoas. Um outro verso também interessante é 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 3 e 4. Então vamos abrir nossas Bíblias lá em primeira carta de Paulo ao Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Quem achou e gostaria de ler, pode ler, fica à vontade. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Obrigado, Silas. Então, olha que interessante esses dois versos, né? Está recheado de informações importantes. A primeira informação é que algo é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o único que trouxe a vontade de Deus plena da graça é Jesus Cristo. Então, quanto mais nós conhecemos de Jesus Cristo, mais nós vamos ter o conhecimento da verdade. Então, por que que a gente precisa estudar esse assunto chamado de Cristologia? Por que que eu preciso aprender mais sobre Jesus Cristo? Porque ele nos mostra a verdade, é ele que tem o conhecimento da verdade, ele que veio revelar para a gente a vontade de Deus, tá? E no verso 3 que foi lido, olha que interessante, isso é bom e aceitável diante de Deus, Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Então, essa informação de que o nosso Salvador é Deus é uma informação que nós temos que aceitar e entender que Jesus Cristo, ele é Deus, né? É o que muitos vão falar sobre uma palavra que não está na Bíblia, que vai falar sobre trindade, né? Mas daqui a pouco a gente vai voltar nessa ideia, né? E uma outra informação interessante no verso 4 é que a vontade de Deus é que, ao revelar o pleno conhecimento da verdade, a vontade de Deus é que os homens sejam salvos. E só tem um método de fazer e trazer a salvação, que é conhecer a verdade revelada por Jesus Cristo. Então, são dois versos muito simples, pequenos, mas quando a gente aprende a fazer perguntas para esses versos e extrair todo o ensinamento dele, a gente vai ter uma riqueza de informações muito grande. Então, por que é importante estudar sobre Jesus Cristo e conhecê-lo mais? Porque ele veio para nos salvar, ele veio para trazer um ensinamento de que é um ensinamento verdadeiro e que é para o nosso bem.
E uma outra coisa que a gente aprende nesse verso é que Jesus é Deus, tá? Então, só repetindo, a qualquer momento, quem quiser interromper e fazer pergunta, fique à vontade, tá bom? Bom, vamos para outro verso agora, sobre esse assunto de cristologia, né? A Bíblia vai mostrar para a gente que Jesus Cristo, ele existe antes da criação de todas as coisas, né? Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 1. Se você não conseguir anotar as passagens, não se preocupe, que depois eu vou publicar a aula, então não precisa ficar muito preocupado com isso. Gênesis capítulo 1, verso 26. No sexto dia da criação, alguém gostaria de ler? Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Muito bem. Então, aqui no momento da criação, no sexto dia, obrigado pela leitura, Silas, a gente vê Deus no sentido da pluralidade. Ou seja, Deus usando o verbo. Ô Silas, por favor, feche o seu microfone, por gentileza, e obrigado por isso. Então, o verbo usado aqui é o plural, é façamos, né? Nós façamos, né? Então, que Deus disse que nós façamos o homem à nossa imagem. Então, aqui a palavra é Elohim do hebraico no sentido de plural. Então, nós cremos em um Deus, mas que existe uma pluralidade dessa divindade, mas é um Deus. Para corroborar essa ideia de que Deus existe, Jesus existe desde antes de todas as coisas, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 ao 3. Evangelho de João, no capítulo. É o Evangelho de João, tá? Não são as cartinhas de João. Então, João, capítulo 1, dos versos 1 a 3. Nós vamos fazer essa leitura prestando atenção em quem é o verbo, ou então na sua Bíblia, se tiver escrito a palavra, nós vamos conversar sobre isso. Anísia, acho que a Anísia quer ler. Bem-vinda, irmã, pode ler, tá? Tá certo. Primeiro o livro de João, capítulo 3, né? Não, João, Então, capítulo 1, os verso versos 3 de 1, a 2 3. e 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Obrigado, Anísia, pela leitura. Então, no princípio era o verbo, né? Então, dependendo da tradução da sua Bíblia, vai ter essa palavra verbo, ou então a palavra logos, ou então a palavra, né? E no verso 17 é quem ele vai mostrar quem de fato é, de quem ele está falando aqui, o apóstolo João, que é Jesus Cristo, né? Então, no princípio era o verbo, era Jesus, e Jesus e o verbo estava com Deus. E o Verbo e Jesus era Deus. Então aqui é a declaração no Novo Testamento pelo apóstolo João da divindade de Jesus Cristo, né? E o verso 2 fala que ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então olha que interessante. Tudo que foi feito por intermédio de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele existe desde sempre. Então, ele sempre esteve
com Deus, porque ele era Deus. Então, aqui mostrando essa pluralidade em uma só pessoa, no caso, um Deus em Jesus Cristo e Deus Pai. E depois no Evangelho de João a gente vai ver o Espírito Santo, né? Então Jesus ele existe antes da criação do mundo, antes dessa organização que nós vemos hoje. E depois a gente vê no Velho Testamento que ele existe de eternidade em eternidade, né? Jesus também, ele veio com uma missão muito importante. Voltando no livro de Gênesis, no capítulo 3, a gente sabe, pela leitura e estudo bíblico, que no capítulo 3 conta a queda do ser humano através da desobediência. O pecado original é o pecado da desobediência, que eles não poderiam comer o fruto que estava na árvore do meio do jardim. Eva, então, é enganada pela serpente, come e dá ao Adão, e Adão vai e come. E isso é a porta de entrada do maior problema da Bíblia apresentado, que é o pecado. O pecado, então, ele está em todas as páginas das nossas Bíblias, né? Sempre causando problemas, sofrimento e dores. E no verso 15, Gênesis 3:15, é o que os teólogos vão considerar da primeira promessa redentora de Jesus Cristo, dada por Deus. Então Deus, ele fala assim em Gênesis 3:15: porém inimizade entre ti, ou seja, entre você, o diabo, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui, uma profecia de que o diabo feriria o calcanhar desse descendente que viria para pisar na cabeça da serpente, que a gente sabe pelo livro de Apocalipse que é o diabo, né? Então aqui é a promessa de que Jesus viria para resolver o maior problema da humanidade, que é o pecado, tá? Então, conhecer Jesus é conhecer que ele veio para esta terra com uma missão de deixar ser abocanhado em seu calcanhar pelo diabo, que é na cruz onde isso acontece. Só que ao mesmo tempo ele é sepultado e ressuscita no terceiro dia, vencendo a morte. Esse então é o desfecho do golpe final de Jesus pisando na cabeça da serpente, tá? Então é a primeira promessa da vinda de Jesus. E ainda no livro de Gênesis, no capítulo 12, agora, Deus falando com Abraão, né? Deus vai fazer uma promessa para Abraão no verso 3, Gênesis 12, 3. Eu gostaria que alguém lesse, se pudesse, por favor. Abençoa... Abençoarei. Pode ler, irmão. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso, obrigado. Então aqui nós temos duas promessas. A promessa de que Deus ia cuidar e abençoar aqueles que abençoariam os descendentes de Abraão, e a maldição também. Mas o mais importante que eu quero pegar desse verso nesse momento é o final do verso 3, que fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra, na versão que eu estou usando. Então, essa promessa foi feita para Abraão, em que a sua descendência, da descendência de Abraão, viria a bênção. Mas diferente de uma bênção que foi dada no Velho Testamento só para os judeus, essa bênção seria para todas as famílias da terra. E a gente sabe muito bem, lá do livro de Gálatas, então se alguém puder abrir no livro de Gálatas, no capítulo
3. Deixa eu só abrir minha Bíblia aqui. Gálatas, no capítulo. Exatamente. Gálatas, no capítulo 3, o verso 14, ele vai falar assim, ó, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos por fé o Espírito prometido. Então, essa bênção para todas as famílias da terra de Gênesis 12, 3, é o Espírito Santo, que só pôde ter vindo por causa da missão de Jesus Cristo. Então, a bênção para todas as famílias da terra através de Jesus Cristo. Olha só que informação importante. Se Jesus não aceitasse e não tivesse vindo a esta terra, o Espírito não teria sido dado para as pessoas e, consequentemente, a salvação também não. A salvação plena, que só vem através do Espírito Santo. E essa promessa que foi feita para Abraão, depois para o seu filho da promessa, o Isaque, Deus refaz essa promessa. Depois para Jacó, ainda no livro de Gênesis, também Deus refaz essa promessa. E essa promessa depois ela vai se estender lá para o rei Davi, né? No Salmo 132. Olha que bonito esse momento em que Deus, no Salmo 132, vai fazer essa revelação para Davi. Que diz assim, quem pode ler o verso 11? O O Senhor... Senhor, Pode pode ler. ler, irmã, pode ler. Não, leia, leia. Pode ler. Michele, lê então, por favor. O Senhor jurou a Davi com verdade, e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. É, um rebento da tua carne farei subir para o seu trono, ou seja, o verdadeiro trono que viria em Jesus Cristo descenderia de Davi. E todos nós sabemos que Jesus, ele é descendente de Davi. Então, as promessas feitas para Abraão, Isaac e Jacó, ela é, no caso, essa última da bênção para todas as famílias da terra, ela é refeita, esclarecida para Davi, falando que dele que viria Jesus Cristo para resolver o problema do pecado do mundo. Ainda sobre esse estudo de Jesus Cristo, muitas profecias do Velho Testamento falam da vinda de Jesus Cristo, apontam para a vinda de Jesus Cristo. E aqui eu queria pegar o livro de Deuteronômio, que é o último dos livros do Pentateuco de Moisés, né, o quinto livro da Bíblia. E tem uma coisa muitíssimo interessante no capítulo 18. Não sei se todos sabem, né, mas a tradição diz que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi escrito por Moisés quando eles estavam no deserto, pagando pela praga em desobediência, não ter entrado na terra de Canaã, quando Deus enviou os 12 espias. Então, nesse momento de castigo, é que Deus faz com que Moisés escreva esse livro. E Moisés, então, aqui vivo, Moisés é aquele que, há algum pouco tempo atrás, havia recebido a lei de Deus, a famosa lei de Moisés, no Monte Sinai, na Arábia, que constava de 613 leis. Esse Moisés, no capítulo 18 de Deuteronômio, o verso 15. Quem pode ler, por favor? E olha que interessante o que Moisés diz.
o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Maravilha. Então aqui Deus revelou algo para Moisés. E o que foi que Deus revelou para Moisés? Que ele, Deus, suscitaria um profeta do meio dos seus irmãos, ou seja, um israelita que semelhante a mim, Gustavo? Não, semelhante a mim, Moisés, semelhante ao Moisés. Semelhante em que aspecto? Pode ser de carne e osso, né? Mas é no aspecto de um legislador, é aquele que veio para ensinar a vontade de Deus. Moisés ensina a vontade de Deus do Velho Testamento, que é uma lei que vai preparar para a chegada de Jesus Cristo. Então, ele está falando que Deus levantaria um profeta que viria de dentro da nação de Israel, legislar, ensinar a sua lei. E o verso 18 e 19, pode continuar lendo, por favor, Silas? Suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos teus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e lhe falarás tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei conta. Olha, interessante isso, né? Então, suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. Então, esse que viria depois de Moisés, a gente sabe que é de Jesus Cristo que ele está falando, ele viria para ensinar as palavras de Deus, os ensinamentos de Deus, que evidentemente não são ensinamentos iguais aos ensinamentos de Moisés. Por que Deus iria enviar Jesus Cristo para ensinar a mesma coisa que Moisés já estava ensinando? Não faz sentido, né? Mas nós vamos falar sobre isso na nossa terceira aula. Então, esse Jesus falará tudo o que eu, Deus, lhe ordenar. E diferente de Moisés, o verso 19 fala de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso pedirei contas. Olha que interessante. Moisés já está apontando, vamos falar em torno de Moisés, ele é 1500 anos antes de Cristo. Então Moisés está fazendo uma revelação de uma profecia que Deus deu para ele, que viria alguém 1500 anos depois que teria uma responsabilidade maior do que a dele de Moisés, tá? Ok? Então aqui é uma profecia de tantas outras, né, da vinda de Jesus Cristo, mas aqui é Moisés falando isso e que Jesus viria com o objetivo de ser um legislador, ensinar algo que era da vontade de Deus, tá? Então é importante nós sabermos e conhecermos mais sobre Jesus Cristo. Indo para o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, Lucas, capítulo 24, o verso 44. Jesus, ele nesse texto, ele vai mostrar para a gente que toda a Bíblia, no caso todo o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, na verdade a gente vai saber que é de Gênesis até João Batista, né? Tudo foi falado sobre ele. Quem pode ler Lucas 24, 44? A seguir, Jesus lhe disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei
de Moisés e nos profetas e nos salmos. Isso. Para os judeus, inclusive até hoje, né, o Velho Testamento ele se resume nesses 3 livros aí, ó. Na lei de Moisés, profetas e salmos, tá? Então essa daí é a Bíblia, é o que nós conhecemos como Velho Testamento. Então todo o Velho Testamento aponta para Cristo e ele falou, ainda estava com eles, né? Que era importava, né? Que, ou seja, que precisava que se cumprisse tudo que está escrito sobre Jesus na Bíblia, no Velho Testamento. Então as profecias apontam para a vinda de Jesus Cristo. E Jesus Cristo sabe disso. E Jesus Cristo, aqui em Lucas 24:44, ele já tinha passado pela morte, sepultamento e ressurreição. E ele aparece para os apóstolos e fala: olha, gente, tá tudo certo, eu tinha que morrer, a Bíblia já falava sobre isso. E precisava que se cumprisse tudo isso. Então, quando a gente estuda o Velho Testamento, a, quando a gente estuda o Velho Testamento, aprendendo a olhar para Jesus Cristo, a leitura do Velho Testamento se torna mais fácil, porque tudo se culmina na pessoa de Jesus Cristo, tá? Então todo o Velho Testamento fala de Jesus Cristo e Jesus Cristo reconhece isso, tá vendo? Ó, todo o Velho Testamento fala de mim e precisava que se cumprisse tudo o que está escrito de mim, tá? Vamos voltar lá para o livro de Gálatas, é só ir um pouquinho mais para frente, né? Gálatas é o livro depois de 2 Coríntios. E aí a gente já começou a falar um pouco do Velho Testamento. Vamos estudar um pouco sobre o que disse Paulo sobre o Velho Testamento. Então, o livro de Gálatas, no capítulo 3. Quem não leu ainda, eu gostaria que você lesse, para a gente ver se não tem ninguém dormindo aí. Então, Gálatas 3, os versos 23, 24 e 25. Antes, porém, que a fé viesse, estávamos sob custódia da lei, encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Depois, porém, que a fé veio, já não estamos mais sob o controle do tutor. Bem, na Bíblia da Anísia está escrito tutor, talvez na de vocês também. Na minha está escrito a palavra aio, tá? Não é alho, né? É sim aio, tá? Ou então, dependendo da Bíblia, vai estar escrito guia, né? Então, o que está falando no verso 24? De maneira que a lei aqui é a lei mosaica, a lei do Velho Testamento, ela nos serviu de guia ou de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, qual é o sentido, qual é o objetivo da lei do Velho Testamento? Nos servir de guia ou de tutor. O que é um tutor, né? Alguém menor de idade é deixado para ser cuidado por um tutor. Quando atinge a maioridade, então o tutor não tem mais a responsabilidade sobre aquela pessoa, que agora é um adulto. Portanto, uma vez que chega à maioridade, o trabalho do tutor foi extinto, né? Então, o Velho Testamento aqui ele é um tutor. Quando chega à maioridade, o Velho Testamento não tem mais a sua função, ok? Já cumpriu a sua função. Então, o Velho Testamento, a lei mosaica e suas 613 leis, tiveram como objetivo de preparar uma nação para a chegada do Messias, de Jesus Cristo, tá? Então, o Velho Testamento, ele aponta para a chegada de Jesus Cristo, assim como um tutor aponta para a maioridade de uma pessoa,
tá? Então, o Velho Testamento como um guia para a chegada de Jesus Cristo. Todo mundo entendeu esse texto de Gálatas? É muito importante, tá? Muito importante. Tá bom. Nós vamos ver que Jesus Cristo, ele é o tema central de toda a Bíblia, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, especialmente o Velho Testamento, né? E a Bíblia vai afirmar as profecias da sua vinda. Então, vamos conversar, voltar lá no livro de Lucas 24, que nós lemos. Lucas 24. Nós lemos o verso 44, mas agora a gente vai ler alguns antes. Então, Lucas 24, a gente vai ler o 25, 26 e 27. Preste atenção nas palavras de Jesus Cristo. Então, ele diz assim a partir do 25. Lucas 24, a partir do verso 25. Então, lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, olha, como Jesus é o tema central desde Moisés. E ele aceita e corrobora a ideia de que ele é o tema central de toda a Bíblia, e ele esclarece isso para os apóstolos, para os discípulos, no caso aqui, de que ele precisava ir para a sua glória, ou seja, precisava morrer, sepultar e ser ressuscitado, tá? Ainda no Evangelho de Lucas, o 44 nós já lemos, eu não vou voltar nele, mas vamos ler Lucas 4. Então, Lucas capítulo 4. Verso 43. Quem pode ler? Lucas 4, 43. Ninguém? Michele? Ele, porém, lhe disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Olha lá. Então, Jesus Cristo, ele é o tema central da Bíblia e ele precisava pregar para toda aquela nação, nas cidades ao redor, o cumprimento dessas profecias, falando assim: olha, eu sou o Messias, cheguei, ok? Um trecho ainda muitíssimo importante, ainda dentro do Evangelho de Lucas, o capítulo 16. Licença, irmão. Oi, Ela leu Lucas 4:44, foi? 43. Ah, sim. Obrigada, quer dizer, oxi, tá diferente aqui. É muito Obrigada, diferente. Michele. Obrigada, professor. Então, no Evangelho de nada, no Evangelho de Lucas 4, a partir do verso 16, Jesus, então, ele vai. Eu acho fantástico isso. Quando ele está na sinagoga, ele vai ler um trecho do livro de Isaías, dentro da sinagoga. Então, ele está de pé e ele vai ler um livro, ele pega lá um pergaminho e vai ler o livro de Isaías. Então, quem pode ler os versos 16 até o 21? Então, Lucas 4, do 16 ao 21. Tá bom? Eu vou ler então aqui, ó. Indo para Nazaré, onde Eu foi vou criado. ler. Tá, Eu vou ler. obrigado. 16, é?
Correto. Lucas 4, 16 a 21. Isso. Tá certo. Chegou a Nazaré, onde fora criado. Entrou no dia de sábado na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vida aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados para ele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura que acabastes de ouvir. Obrigado. Então, olha que Palavras de interessante. Jesus. Isso. Então, Jesus pegou o livro de Isaías e havia uma profecia da vinda do Messias, né? E aqui Jesus fala que essa profecia se cumpre nele. Então, Jesus é o tema de todo o Velho Testamento e ele assume essa postura enquanto na terra, tá? E essa referência do texto de Isaías, a gente não vai ler, mas é lá no capítulo 61, os versos 1 e 2, tá? 61, 1 e 2, que é o texto que Jesus leu do livro de Isaías. Vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 6. João, Evangelho de João 6. Vamos ver Jesus afirmando aquela profecia lá de Deuteronômio, né, que Moisés disse. Então, João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, né? Então, a vontade de Jesus é fazer e executar a vontade daquele que o enviou, no caso, Deus Pai, tá? Lembra que Moisés disse que viria alguém semelhante a ele, que ensinaria, que Deus colocaria na boca dele as palavras de Deus. Então, aqui é o cumprimento da profecia. Pode falar, Anísia. A paz de Cristo Jesus a todos, ao professor Gustavo. Eu queria, quando o irmão frisou que o Velho Testamento, a lei, né, no Velho Testamento veio como tutor, então, quando Jesus chegou, que ele começou os seus ensinamentos e que deixou a palavra dele, que é a Bíblia Sagrada, então, que é o Novo Testamento, que tudo que está ali, então as práticas do velho já passaram, não é isso? Algumas coisas assim, as práticas, para que a pessoa alcançasse essa fé, o perdão, a santificação, foi nesse sentido. Isso. Obrigado pela pergunta. Nós vamos falar sobre isso na nossa terceira aula. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre Cristo. E na terceira aula nós vamos falar sobre o que acontece com a lei de Moisés frente à revelação da verdade de Jesus Cristo. Mas, para ninguém aqui ficar com a curiosidade e perder noites de sono, sim, Jesus ele cumpre toda a lei do Velho Testamento e vai deixar o que nós conhecemos como a nova aliança, tá? Então, os costumes e práticas do Velho Testamento serviram de tutor. Então, uma vez que Jesus completou a maioridade, né? Conforme o exemplo que eu dei, então, conforme
o Velho Testamento atingiu o seu objetivo, ele não tem mais validade, porque se cumpre em Jesus Cristo. Mas nós vamos ter uma aula de 1 hora para mostrar como isso de fato aconteceu e o que de fato acabou e não acabou, tá? Mas a ideia é essa. Gustavo, Oi, pois não. ah, nós observamos que Jesus aplicou a sua própria lei, né? Ele diz assim, por exemplo, em Mateus, quando ele chega em Mateus, ele vai dizer assim, por exemplo, ele vai dizer, ah, aqui em Mateus capítulo 5, versículo do 27, ele vai, até antes, né? Ele vai dizer assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Ou seja, ele assume uma postura de quem está acima da lei. Porque a partir desse momento, ele começa a, a decretar o seu mandamento, a lei. Tanto é que depois ele vai dizer que novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros conforme eu vos amei. Entendeu? Então, assim, ele vai começar a mostrar que ele é bem superior à lei a, do Antigo Testamento, né? Porque a lei ela indicava que viria o Messias, tá entendendo? E quando ele vem com a superioridade, né? Hebreus 10 vai dizer que a lei é a sombra das coisas superiores. Então, Cristo vem com uma superioridade acima da lei. Isso. Todos esses versos e 80 a mais, nós vamos falar na aula daqui 2 semanas. E nós vamos falar tudo isso. Mas é isso daí. Jesus ele veio trazer a sua aliança, a nova aliança, que é diferente da velha aliança, ok? Sem dúvida. João capítulo 12, verso 47. Vai mostrar que Jesus, João 12, 47, no Evangelho de João, diz assim: Se alguém ouvir as minhas palavras e não as praticar, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tem proferido, essa julgará no último dia. Então, aqui é o cumprimento de Deuteronômio 18, que nós lemos anteriormente, e mostra a importância do plano, não de destruição da terra, que a terra vai ser destruída. Mas Jesus não veio para destruir, Jesus veio para ser a luz, para mostrar o caminho, Jesus veio para salvar, tá? Então, esse é um objetivo de Jesus Cristo, revelar a verdade, para fazer conhecida a vontade plena de Deus Pai, para trazer a salvação das pessoas, ok? Vamos mais para frente um pouquinho para falar sobre Jesus, né? Isaías 7,14. Então, lá no Velho Testamento, o profeta Isaías, né? Isaías 7,14. Isso, 7,14. Então, diz assim, por causa do tempo, eu vou dar uma lida aqui, tá? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. No Evangelho de Mateus, cumpre essa profecia, falando que Jesus nasce da Virgem. Então, Mateus, capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Tá? Então, promessa da vinda de Jesus cumprida em Mateus, que também é revelada em Lucas, tá? Mas a gente não vai ler Lucas, tá?
Ainda no profeta Isaías, agora, porém, no capítulo 9, então Isaías 9:1, deixa eu ler aqui para vocês, Isaías, capítulo 9:1, vai mostrar para a gente, mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Então aqui Isaías profetizando onde o ministério de Jesus seria pregado, né? E, por exemplo, voltando no Evangelho de Mateus 4:18, a gente vai ver, no verso 18, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E aí nós vamos ver que a escolha dos apóstolos são da Galileia e o início da pregação de Jesus se dá na região da Galileia. Evidentemente que depois, por exemplo, no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, no verso 35, fala assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, evidentemente que Jesus ele não para o seu ministério na região da Galileia. Tanto é que ele é conhecido como o Galileu. Quando a gente for estudar Atos 2, nós vamos falar aqui os galileus, né? Quem eram os galileus? Então, aqui eram os apóstolos. Então, o ministério de Jesus se inicia ali na região da Galileia, tá bom? Jesus, bom, nosso tempo já vai acabar, infelizmente, né? E voa. Essa aula de 1 hora é muito boa, mas muito rápida. E eu não tenho o objetivo de estourar o tempo para atrapalhar o sono de ninguém. Na próxima aula, a gente vai falar ainda sobre cristologia e a gente já vai se remeter à morte de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição e o ministério de Jesus, baseado no Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 ao 18. Então, se você puder, decore o Evangelho de João no capítulo 1, do 1 ao 18, que é o que nós vamos, de fato, dedicar bastante tempo na semana que vem. Mas falaremos também da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, da ordem que ele deu aos apóstolos para ficar em Jerusalém, onde a igreja começa, e nós vamos ver também na semana que vem, a instituição de Jesus, ainda nesse estudo de cristologia, a instituição da igreja, como a igreja chega e qual a importância da igreja para Cristo, e a instituição do batismo, dentre algumas outras coisas. Mas esses são assuntos para a semana que vem. Eu espero que a gente possa ter despertado o interesse em vocês de estudarem mais sobre Jesus. A gente estudou algumas coisas hoje. Espero que vocês tenham aproveitado essa 1 hora que nós tivemos hoje. E eu fico feliz de ter vocês aqui para a gente poder aprender juntos mais sobre esse assunto tão importante que é Jesus Cristo. Eu vou fazer uma oração e depois a gente encerra, tá bom? Alguém tem alguma pergunta de última hora aí para fazer, para a gente poder já finalizar? Eu gostaria de saber se você vai deixar as referências na playlist aí. Eu não vou colocar as referências, porque são bastantes, mas depois pode reassistir a aula e ir anotando com calma. Pode ser? Quem quiser, pode pedir os slides para mim, que eu tenho os slides que eu vou acompanhando e eu posso dar isso para vocês
no particular. Eu não vou postar no grupo. E vocês podem usar esses slides para vocês fazerem o que quiser, tá? Eu que fiz, não tenho problema nenhum em estar passando para vocês com o objetivo de ajudá-los. Mas me peçam no particular que depois eu mando. Aí vai ter as referências todas, tá bom? Vocês podem usar esses slides para algum. Professor, eu gostaria de saber se vai ficar gravado como outro curso. Vai, se Deus permitir, foi gravado, aí eu Amém. disponibilizo depois, tá bom? Amém. Tá bom, prazer ver vocês. Obrigada, professor, pelas fazer uma excelentes oração aulas. para a gente terminar, então. Santo Deus, glorioso Pai, agradecemos, ó Pai, pela vinda de Jesus Cristo a essa terra, nos dando a possibilidade da salvação. Agradecemos porque Ele trouxe a verdadeira luz que nos tira das trevas e nos aproxima do correto caminho. Somos gratos pelo amor que Ele teve por cada um de nós em assumir a morte de cruz. Que nós possamos estar sempre olhando para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem devemos nossas vidas, a quem nós amamos e aprendemos a amar cada dia mais. Que esses estudos possam criar em nossos corações a vontade de estarmos cada vez mais próximo de Jesus, aprendendo a carregar nossa verdadeira cruz. Que o Senhor possa abençoar todos que estiveram aqui, que o Senhor possa abençoar todos que estão estudando, que o Senhor possa continuar cuidando de todos nós. Continue conosco nessa noite, que o Senhor possa estar sempre perdoando os nossos pecados e abençoando a todos nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Então, até semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Amém.